Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Saudade de todos, né? Estamos em casa devido a esse período, né? Esse processo necessário de isolamento social, mas estamos juntos no amor, na afinidade, no carinho e principalmente na vontade de estarmos perto, né? Vamos dar sequência às nossas atividades, o nosso conteúdo, mesmo porque não sabemos quando isso vai passar, né? E até então nós precisamos adiantar, porque quando voltarmos às atividades, já estamos, né, no mínimo um pouquinho além do que precisamos estar. Vamos lá, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo o conteúdo na página 67, desculpe, começa na 67, período composto por subordinação. Ano passado, vocês que foram meus alunos, já viram comigo os períodos, né, composto por coordenação e subordinação. Claro que nós, ano passado, trabalhamos exclusivamente com o período composto por coordenação, mesmo porque o período composto por subordinação é conteúdo do nono ano, né? Então, vimos que os períodos, eles se classificam em período simples e período composto. Esse período composto, ele também vai se classificar em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Nós vimos que os períodos compostos por coordenação são aqueles períodos, eu sempre falo isso com vocês, né? São independentes, né? Então, uma oração não depende da outra. Elas são conectadas, né? Porém, uma não depende da outra. A diferença entre o período composto por coordenação e o período composto por subordinação é justamente essa. Como o próprio nome já diz, né? Subordinação. O que significa subordinação? Significa justamente ser subordinado, né, ao outro. Assim acontece com o período composto por subordinação. Significa dizer o quê, Pro? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer justamente que uma oração depende da outra oração. É como vocês e os pais de vocês, né? Vocês são dependentes dos pais de vocês. Então, vocês são orações subordinadas e os pais de vocês coordenadas. Brincadeira, eu acredito que os pais de vocês também são subordinados de alguma forma, né? Vida fora. Mas, enfim, a oração tem a ver com a ideia, né, de dependência. E todos nós somos dependentes, por isso todos nós, no fundo, de alguma forma, somos subordinados. Mas vamos lá, vamos ver um exemplo de como isso acontece. Perceba que temos aqui um período, né, um período composto por subordinação. Você não precisa complicar. Se der um abraço, vai fazê-la feliz. Por que período composto? Primeiro porque há verbos, né? 2 verbos. Se há verbos, se é mais de um verbo, né, é um período composto. Nesse caso, nós vamos perceber que uma oração vai depender da outra oração. Então, temos, primeiro, a oração principal, né, que é essa oração aqui, se você não precisar complicar, ou você não precisa complicar, a oração principal e a oração subordinada. Se der um abraço, vai fazê-la feliz. Então, perceba que há uma relação de dependência entre esta oração para com esta oração. E essas duas orações, elas estão conectadas com o si. Existem duas orações, a oração principal e a oração subordinada, e elas estão conectadas pelo si, que é justamente, estabelece entre elas justamente uma determinada relação. Relação de quê? De condição. Qual é a condição? Um abraço para quê? Para fazê-la feliz. Então, por isso eu vou chamar de oração subordinada. Oração subordinada adverbial. Nesse caso, né, porque há toda uma classificação e nós vamos falar, é realmente um pouco longo esse conteúdo, mas assim, eu vou ficar tirando dúvidas com vocês, enfim. Então, nesse caso aqui, seria uma oração subordinada adverbial condicional. Por que condicional? Porque eu estou falando da condição, né, para fazê-la feliz, que seria um abraço. Então, por isso eu vou chamá-la de oração subordinada adverbial condicional. Então, já sabemos o que é
orações subordinadas. Já vimos um exemplo dessa oração subordinada, já vimos que existe a oração principal, né, e a oração subordinada, e que elas estão conectadas justamente por um advérbio, né, estabelece relações, e é justamente aí que vamos ver essas classificações. Como essas orações subordinadas, elas se classificam, né? As orações subordinadas, elas se classificam de acordo justamente com a circunstância que elas exercem. Nesse caso aqui, esta oração exerceu a circunstância de condição, por isso eu vou chamá-la de condicional, né? Mas existem várias outras, na verdade são 6, 7, 8, 9, eu acho que se eu não estou enganada, 9, mas vamos começar, né? Vamos lá, as orações subordinadas adverbiais. Temos a causal, né? A comparativa, a concessiva, a conformativa, condicional, consecutiva, final, proporcional e temporal, né? 9, exatamente, são 9, né? Vamos começar então pela oração subordinada adverbial causal. Quando eu falo o nome causal, claro que vocês já pensam na ideia de causa, né? Na relação de causa. Então, a oração subordinada adverbial causal, ela exprime a ideia de causa em relação à oração principal, né? Exemplo como, porque, visto que. Então, eu poderia falar com vocês, por exemplo, a maldade existe porque as pessoas sentem prazer no exercício do poder. Então, quando eu falo a maldade existe, né, é uma oração, aí vem o porquê que as conecta. As pessoas sentem prazer no exercício do poder. Então, existe aí duas orações, uma dependente da outra, sendo que existe aí a relação de causa, né, entre elas. Temos também a comparativa. A comparativa é um pouco mais fácil, né? Vocês já viram, né? Já conhecem, já viram anteriormente, que justamente estabelece a ideia de comparação entre a primeira oração, a oração principal, e a oração subordinada. Por exemplo, os professores estão em casa, assim como os alunos, né? Então, quando eu falo, eu estou comparando os professores e os alunos, né? Os alunos ficarão em casa de isolamento, assim como os professores. Então, eu estou falando de uma oração subordinada adverbial comparativa, que estabelece a relação de comparação. Temos também a oração subordinada adverbial concessiva, né? Que é introduzida geralmente pelo embora, e que estabelece justamente a ideia, né, a relação de concessão. Ela talvez seja um pouco mais complexa, né, para vocês entenderem. Mas que ideia é essa de concessão? Perceba, é como se fosse uma ideia oposta, contrária. Eu posso dizer, por exemplo, embora estejamos em casa, não estamos de férias, né? Então perceba que há aí como se fosse uma ideia contrária. Claro que poderíamos estar em casa por várias outras circunstâncias, mas quando eu falo nesse sentido, eu estou estabelecendo uma ideia de concessão. Por isso eu vou classificá-la como oração subordinada adverbial concessiva, por estabelecer a ideia de concessão. Gente, é claro que vocês vão ler o módulo de vocês e vão instalar uma relação, né, das quais cada uma, das ideias as quais cada uma expressam, né? Eu estou aqui falando um pouco a grosso modo para o vídeo não ficar tão grande, né? E não cansar tanto nem a mim nem a vocês. Vamos para a conformativa, né? A conformativa, ela estabelece a ideia de conformidade, né? Por exemplo, segundo, conforme, enfim. Por exemplo, estamos em casa conforme foi solicitado, né, pela Organização Mundial de Saúde. Ou estamos em casa conforme necessidade devido à pandemia que está acontecendo. Então, ela estabelece a ideia de conformidade. Temos também a consecutiva, que estabelece a relação de consequência, a ideia de consequência em relação à oração principal, de modo que, tal que, tanto, né? Por exemplo,
todos deverão ficar em casa, de modo que o vírus não circulará, né? Todos ficarão em casa, tal que o vírus não irá chegar até vocês. Enfim, então é a consequência de ficar em casa é não ser atingida, né, de alguma forma por esse vírus. É só uma ideia superficial, gente, para exemplificar. Vamos à final, que exerce justamente a circunstância de finalidade em relação à oração principal, né? Para que, a fim de que, né? Por exemplo, estamos em casa para que o vírus não se espalhe, né? A fim de que o vírus não se espalhe. Então, estabelece a relação de finalidade. Temos também a proporcional, né? A proporcional, nós estamos falando à medida que uma coisa acontece, a outra também vai acontecendo. Então, eu vou classificar esse tipo de oração como oração subordinada adverbial proporcional. Por exemplo, à medida que ficamos em casa, a incidência de casos do coronavírus diminui. À proporção que ficamos em casa, a incidência de casos diminui. Então, à medida que uma coisa vai acontecendo, a outra também tende-se a acontecer. Por isso, eu vou chamar de oração subordinada adverbial proporcional. Temos a temporal, que estabelece a ideia de tempo, né? Quando, enquanto, logo, enfim, quando essa pandemia passar, nos veremos em sala de aula, ficaremos juntas, e ficaremos juntos, né? Mais uma vez. Então, a temporal estabelece a ideia de tempo. E assim vai, né? Então, essas são as orações subordinadas adverbiais, né? Cada uma estabelece uma determinada relação. Em relação à primeira, expressa uma determinada circunstância em relação à oração, ao verbo, né, da oração principal. Gente, por hoje é só, né, em relação à explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós podemos fazer esse acompanhamento no decorrer da semana. Né? É um pouco longo, é um pouco extenso, é um pouco chato, é um pouco cansativo, mas é realmente necessário. Eu espero que vocês leiam o conteúdo, leiam o módulo, né? O conteúdo está na página, como eu falei para vocês, 67. Ó, vou deixar aqui no quadro. 67 é o conteúdo, aí vem 67, temos a 68, temos também a 69. Né? Tudo faz parte ainda do conteúdo. E aí vocês irão fazer a atividade da 70, 71, 72 e 73. Então, atividade vai da página 70 até 73, ok? Se tiverem alguma dúvida, claro que vocês podem e devem se manifestar no grupo, ok? Um beijinho pra vocês, saudade e até a próxima.